noite a todos. Meu nome é Nayara Morales. Eu sou médica especialista em acupuntura, com área de atuação em dor. Me formei na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, em 2011. E depois já engatei na residência em acupuntura e atualmente trabalho em clínicas particulares, né? Então, essa noite pediram para eu conversar um pouco com vocês sobre a especialidade e também explicar um pouquinho como que funciona, né, a sessão de acupuntura, como que acontece. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação, explicando um pouquinho por que eu escolhi fazer acupuntura. É uma conversa meio longa, mas eu vou tentar resumir o máximo possível, né? Inicialmente, começou pela minha insatisfação durante a faculdade de medicina com a falta de discussões. Eu percebi muito no começo da faculdade que as coisas eram muito fechadas, né? Muito é assim que tem que ser, não tem muita discussão, né? Tá assim no livro, então tem que ser assim. Então isso me trouxe uma certa angústia naquela época. E ali por volta da quarta fase, se não me engano, nós temos uma disciplina optativa, que é uma optativa de acupuntura, que foi onde eu tive mais contato com esse cara aqui, que é o Dr. Li Shimin. Ele é o nosso professor ali da cadeira de acupuntura e também da aula de semiologia. Então, ele foi o maior contribuidor aí nessa minha escolha, porque ele é uma pessoa muito questionadora. Então, eu percebi que dentro ali da área de acupuntura, né, quando eu comecei na optativa, a gente participava do ambulatório, a gente participava das reuniões da residência, e ali eu percebi que a discussão era muito frequente, né? Então, não existia isso de, tem que ser assim ou tem que ser assado. Tudo era muito discutido e muitos contrapontos, e eu fui me interessando. E durante esse acompanhamento, eu e a minha melhor amiga, a doutora Fernanda, conhecemos a Liga de Dor, que também era responsabilidade do Dr. Li, e começamos a acompanhar, né? E lá nós tivemos contato com pacientes com dor crônica e com outras especialidades, como a fisiatria, que também era pouco conhecida na nossa faculdade, a acupuntura. E ali a gente começou a ver os resultados, tanto da acupuntura quanto do agulhamento seco, utilizado também pela fisiatria, né? E a partir disso resolvemos fundar a Liga de Medicina Chinesa e Acupuntura ali da UFSC. Então, por conta da liga, nós seguimos acompanhando a acupuntura desde a quarta até a última fase e foi-se então consolidando essa minha vontade de trabalhar com acupuntura. Houve no final ali uma certa dúvida entre fazer fisiatria ou fazer acupuntura, mas eu percebi que o meu destino era ir partir para as agulhas mesmo e foi o que eu fiz. Então, a residência, né, calhou também de existir a residência em acupuntura lá dentro do HU, da UFSC, né, que foi o que eu fiz. E essa residência tem um total de 2 anos. Então, no primeiro ano, os primeiros 6 meses a gente passa em disciplinas clínicas. Então, são 2 meses na clínica médica, 2 meses de neurologia, 1 mês na ortopedia e 1 mês na ginecologia. E ao longo do ano a gente também faz plantões de emergência na clínica médica e plantões de andar também. Quando termina esses 6 meses, aí inicia a residência, digamos, de acupuntura mesmo. Então a gente começa a participar mais do ambulatório de acupuntura. E quando sobrava um horário, geralmente a gente vai para o ambulatório, né? Mas a clínica médica, a neurologia, principalmente, eram bastante puxados. Então, além do ambulatório, tinha as aulas das disciplinas optativas, que a gente tinha que participar também, e também dar aulas, então, tanto na optativa de acupuntura, quanto na optativa de racionalidades médicas. E houve também uma época que tinha uma optativa de história da medicina, que a gente também tinha que participar. Temos aulas de medicina chinesa com o Dr. Li, que é chinês, né? Então ele tem bastante conhecimento, é bem legal de trabalhar com ele essa parte. E participávamos das reuniões do serviço com discussão de caso clínico, artigo científico e aulas teóricas também.
Já no segundo ano, nós participamos do ambulatório de acupuntura novamente, né, mais ambulatório de fisiatria no Centro Catarinense de Reabilitação, aulas de neurologia com o Dr. Paulo Bittencourt, e mantemos as aulas de medicina chinesa daí de uma forma mais aprofundada, né, já para o segundo ano ali, digamos. E as reuniões semanais se mantêm e você tem opção de fazer um mês de estágio fora. Eu resolvi fazer o meu estágio nos cuidados paliativos ali no Hospital de Câncer de Santa Catarina, no CEPOM. Quando eu terminei a minha residência, bem no final daquele ano, abriu-se a oportunidade dos médicos acupunturistas terem área de atuação em dor. Então, o Dr. Lee iniciou um R3, que era mais um ano, né, de uma subespecialização da acupuntura em dor. E aí eu resolvi fazer. Então, tem um total de 1 ano. A gente continua acompanhando o ambulatório de acupuntura, e mais, geralmente, os casos daí mais complexos, né, de dores crônicas, dor complexa regional, né, dores mais de difícil tratamento, vem para a gente, né, e acompanhamos outros ambulatórios também, clínicos principalmente, então de reumatologia, de cuidados paliativos, de psiquiatria, dor em neurocirurgia e dor em anestesiologia. Então foi bem importante assim para consolidar o meu conhecimento de dor e também aumentar minhas ferramentas, né? Não só a acupuntura, mas aprender a prescrever medicamentos e outras medidas físicas, enfim. Então foi bem interessante para minha formação e para minha atuação no futuro. Mas assim, o que é acupuntura, né? Algumas pessoas podem também estar se perguntando exatamente o que é isso. Então, vou tentar explicar de uma forma bem simplificada, né? Acupuntura, se a gente for analisar a palavra, acu vem de agulha e puntura vem de punção. Então, uma punção por agulha. Mas a gente sabe que nem toda punção com agulha é acupuntura, né? Então, a acupuntura, ela é uma punção com uma agulha como uma forma de procedimento terapêutico. E esse procedimento terapêutico, ele vem da medicina tradicional chinesa, tem seus primeiros relatos aí há mais de 2.000 anos. Então, se utiliza essas agulhas específicas de acupuntura, que são agulhas bem finas, sem lúmen, e com elas a gente vai achar aqui os pontos de acupuntura e introduzir essas agulhas nesses pontos de acupuntura, que são mapeados, né, dentro de meridianos. Então, por exemplo, aqui nessa figura a gente tem o meridiano do coração e aqui descrito todos os pontos do meridiano do coração. Uma coisa que é importante citar é que o coração da medicina chinesa não é o mesmo coração da nossa anatomia. É só uma forma de tradução da palavra, né? Na verdade, o órgão se chama Qin. Então, por conta da tradução, por ele ter relação com o nosso coração, mas ele não é exatamente a mesma coisa. Então, às vezes, né, você pode ir fazer acupuntura e o médico acupunturista comentar, não, ó, teu problema é no coração. Não quer dizer que o seu problema é no coração, órgão físico, tá? E esses pontos, então, eles foram descritos através de observação empírica, né? Então, a gente tem que entender que isso foi muito antigo, com poucos conhecimentos anatômicos e fisiológicos, principalmente, né? Então, muito foi empiricamente. Por isso que, quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, é muito diferente do que a gente está acostumado com a nossa medicina ocidental. Então, por isso que eu vou trazer para vocês uma abordagem um pouco mais da medicina ocidental, para que seja de uma melhor compreensão a todos, tá bom? E para isso eu trouxe um caso clínico. Então, no caso clínico a gente consegue ver melhor como mais ou menos é o nosso raciocínio durante uma sessão de acupuntura, né? Mas nesse caso eu trouxe apenas o raciocínio da medicina ocidental, para facilitar. Então, esse caso é um caso bem interessante, foi uma das minhas primeiras clientes e ela está comigo até hoje. Então, eu usei o caso dela porque eu achei bem emblemático nesse sentido. Então, o caso é da MRA, é do sexo feminino. Ela tem 33 anos, tinha na época.
É natural de Florianópolis, é advogada, casada e não tem filhos. E a queixa principal dela era dor na cabeça. E eu lembro que foi bem característico porque ela chegou e falou assim, olha, não é uma dor de cabeça, é uma dor na cabeça. É diferente, ela falou. E realmente conversando com ela, então ela tinha 5 anos antes da gente se encontrar a primeira vez, né? Ela tinha começado com uma dor na região temporal, dos dois lados, né? Bilateral, mas era pior à direita e era constante, contínua. Mas pela manhã ela era pior, ia melhorando um pouco ao longo do dia. Tinha bastante pior ao se alimentar, né, a mastigar, principalmente alimentos mais endurecidos, ou quando ela estava ansiosa. Melhorava com analgésico simples, mas ela não queria ficar tomando analgésico todos os dias mais. Outras queixas que ela tinha relacionadas, né, ao problema, insônia, zumbido no ouvido direito e taquicardia quando ficava ansiosa. Quando ela chegou para mim, ela já tinha sido investigada, né, e ela tinha recebido então um diagnóstico de bruxismo. Mas ela trouxe exames de imagem que não tinham lesão da TM, então era realmente só o bruxismo. O exame físico, ela apresentava então pontos gatilho do músculo masseter e do temporal bilateral. Ponto gatilho, para quem não conhece, é um tipo de dor, né, ou de lesão, digamos, do músculo, que o músculo forma uma banda, uma faixa mais tensa, e dentro dessa faixa tensa existe um nó, né, um ponto que, ao ser pressionado, ele reproduz a dor do paciente. Então, basicamente, esse é um ponto gatilho dentro de um músculo. No caso aqui, essa imagem mostra que os pontos gatilho do masseter. Então, tem 4 pontos gatilho, e essa área avermelhada é a área da localização da dor. Então, o ponto gatilho ele tem mais essa característica de que não necessariamente a dor é sentida exatamente sobre o local do ponto. E aqui os pontos gatilho do músculo temporal, que também, né, tem essa dor referida, que é chamada de dor referida. Tá? Então, ele tem toda essa possibilidade de causar dor. Então, vou mostrar um pouco como foi a minha escolha de pontos, considerando os efeitos fisiológicos que a acupuntura tem. Então, são 5 efeitos principais que a acupuntura tem, que já são comprovados cientificamente, tá? Então, são efeitos local, segmentar, extrasegmentar, o regulatório central e a desativação de ponto gatilho. Então, vou mostrar um pouquinho de cada um. O efeito local é o efeito que a gente tem no local onde foi aplicada a agulha. Então, geralmente, a gente vai utilizar esse efeito, no local que a pessoa tem a dor, ou a queixa que ela tem, que ela quer se tratar, tá? Esse efeito, ele acontece quando a gente introduz a agulha, a gente atinge as terminações nervosas livres, que estão aqui, né, na pele, no subcutâneo, na musculatura, e esse estímulo, ele provoca o reflexo axonal, que significa que é um reflexo neuronal, né? Então, esse nervo libera substâncias ali nessa região que promovem a vasodilatação e o aumento do fluxo sanguíneo local e faz com que, então, eu consiga drenar ali, né, retirar substâncias que são inflamatórias, levar substâncias anti-inflamatórias para o local, né, e promover, então, regeneração local também. Tá? Então, esse é um dos principais efeitos e um dos mais fáceis da gente utilizar, porque é só você pensar, o problema está aqui, então vou colocar uma agulha ali. Então, nisso já vou conseguir pelo menos esse efeito aqui. Já o efeito segmentar, ele está relacionado com o nível espinal ali, com o dermátomo, principalmente, é o que a gente mais utiliza, né? Mas tem o miótomo, tem o esclerótomo, né, que também pode ser utilizado, que está relacionado, então, com as raízes nervosas. Então, quando a gente coloca uma agulha de acupuntura, a gente estimula principalmente as fibras A delta. Aqui está escrito A beta, mas é que deu um probleminha ali na imagem, tá? Mas, quando eu estimulo ali,
aquela terminação nervosa. Essa informação vai subir para a medula espinal e ali ela vai ter sinapse, né? Esse neurônio vai fazer uma sinapse com um interneurônio inibitório que libera encefalina. E aqui, ó, você vê que vem vindo uma fibra C também, que é uma fibra de nocicepção, né? Então, quando eu estimulo aqui essa fibra delta, e essa informação de dor vem subindo ali da fibra C, esse interneurônio inibitório, ele vai liberar encefalina nesse neurônio de projeção e vai, então, anular ou pelo menos reduzir essa transmissão desse neurônio de projeção para níveis ascendentes, né, para nível de encéfalo. Então, vai reduzir a nocicepção e, por consequência, a percepção dolorosa. Então, faz essa inibição das vias nociceptivas. A duração desse tipo de analgesia é de alguns dias, por conta da liberação da encefalina, mas ela tem os benefícios acumulados ao longo das sessões, porque a acupuntura, a gente já sabe que ela promove aqui nesse neurônio de projeção e também no interneurônio inibitório, alterações a nível de RNA, de produção de receptores de encefalina. Então, ela deixa esse neurônio mais sensível. Então, pequenas alterações vão gerar um efeito grande. Então, por isso que ao longo das sessões isso vai se acumulando. Já o efeito extrasegmentar, ele está relacionado com o sistema inibitório descendente da dor, que é um sistema que todos nós temos, que o nosso organismo tem, de controlar a dor de uma forma generalizada. Então, um exemplo emblemático disso é a mãe que levanta o carro, né, que fica forte ali quando o filho está preso embaixo. Então, ela nem sente aquela dor, porque ali a adrenalina, noradrenalina, tanta, né, serotonina, enfim, tanta coisa que é largada ali no corpo que ela levanta, ela não sente dor nenhuma. É através desse mecanismo, né, do sistema nervoso, do sistema inibitório descendente de dor. Então, a acupuntura também estimula esse efeito. Você vê aqui embaixo, né, a agulha de acupuntura, essa informação, então, através das fibras A delta, ela sobe, atinge tálamo e vai para encéfalo também, hipotálamo, córtex pré-frontal, e com isso, então, é liberado noradrenalina e serotonina na corrente sanguínea e também líquor, né, e também neuromoduladores, que são os opioides. Então, essa analgesia também é uma analgesia que costuma durar aí alguns dias. Tá? O efeito regulatório central, que está relacionado, então, com quando essa informação atinge o sistema nervoso central, atinge ali hipotálamo, eixo HPA, né, sistema límbico. Então, a acupuntura, a gente já sabe que também atua nessa parte, trazendo, então, um alívio, né, uma regulação do sistema emocional, trazendo relaxamento, paz, melhora do sono. Então, é dessa forma que a acupuntura age nesses sintomas, além da estimulação e regulação de hormônios sexuais, né, e outros hormônios tireoidianos, enfim. Então, dessa forma que a acupuntura age nessas queixas. E o agulhamento miofacial, que é a desativação do ponto gatilho que eu comentei antes. Então, aqui, por exemplo, né, ponto gatilho do trapézio superior, que causa essa dor referida nesses locais, né? Então, você palpou ali, e aqui eu descrevi o ponto Ashe, que é dentro da acupuntura, né, da medicina tradicional chinesa, ponto Ashe é o ponto doloroso, que significa aí sim. Então, eu palpei ali, achei aquele ponto, palpei, e o paciente fala, aí sim, aí é a minha dor. Então, esse é o ponto Ashe, que é o ponto gatilho. E a literatura traz que existe 80% de correlação de pontos de acupuntura com pontos gatilho. Então, existem algumas pessoas que acreditam que a acupuntura iniciou-se como um tratamento específico para pontos gatilho, mas depois se descobriu que ela tem muitos mais efeitos além desse. Né? Então, voltando ao nosso caso, que pontos que eu utilizei principalmente nessa paciente e por quê, né? Então, pontos aqui nas mãos e nos pés,
pensando então nesse efeito regulatório central. Lembra que ela tinha queixa de insônia, ela tinha taquicardia, né? Então, esse efeito regulatório central, ele também age sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, geralmente reduz a ação do sistema simpático, então reduz aqueles efeitos de taquicardia, de ansiedade, tremores, né? Então, um ponto clássico aqui da acupuntura, que é o intestino grosso 4, fica aqui na mão, é um ponto bastante utilizado para dor de cabeça, mas também para qualquer tipo de dor, e dor na cabeça também. Temos aqui também o fígado 3, que também é um ponto clássico no pé, que também, por ele não estar perto da localização da dor daquela paciente, eu vou utilizar ele mais pensando no efeito regulatório central. Pontos aqui na região cervical também foi utilizado aqui, a vesícula biliar 20, tá? Que fica bem aqui nesse buraquinho abaixo do occipito. Efeito extrasegmentar nesse caso. Tá? Então, ele é próximo ali à região, né? E ativa esse sistema inibitório descendente da dor. E também, geralmente, quem tem bruxismo, né, ou quem tem problema de ATM, é normal ter também dor na cervical, né, que essa região é toda conectada. Então, geralmente, a gente chama de uma cervicobraquialgia, né, além da dor na cabeça. Pontos na face também foram utilizados, tanto para efeito segmentar como para efeito local. Então, aqui, por exemplo, o ponto estômago 7, que fica logo acima do côndilo da mandíbula, né? Então, fica bem perto aqui da ATM. Ele vai atuar tanto localmente, né, para a dor que ela tinha, como também ajuda no zumbido. Tá? E aqui, Sandial 17, fica logo atrás do lóbulo da orelha, também ponto local, e ele pega bem aqui o caminho do nervo trigêmeo, do nervo facial, então ele também tem essa ação segmentar. E os pontos miofaciais também foram utilizados para desativar aqueles pontos gatilho que eu encontrei naquela paciente. Então aqui o ponto estômago 6, por exemplo, ele fica bem num ponto gatilho do masseter. E aqui o GB8, GB9 vão pegar pontos gatilho do músculo temporal. Tá? Então, como que foi a evolução dessa paciente, né? Depois de 5 sessões de acupuntura, e no caso dela eu utilizei eletroestimulação, que é você conectar dois cabos que vão interligar 2 agulhas, né? E vão passar uma corrente elétrica por ali, que vai então aumentar o estímulo, promover contração da musculatura, né? Quando o ponto de acupuntura é intramuscular, né? E vai, então, aumentar esse efeito, vai fazer com que, durante os 30 minutos que a pessoa está com a agulha, ela esteja sendo estimulada, e essa microcontração que acontece, às vezes nem tão micro, né, às vezes contrai bastante, faz como se fosse uma massagem, assim, de dentro para fora, e ajuda a facilitar a liberação daquele ponto gatilho, tá? Então, por isso que eu escolhi utilizar a eletroestimulação no caso dessa paciente específica, nos pontos locais, né? Então, depois dessas 5 sessões, a paciente evoluiu com uma remissão completa dos sintomas, inclusive do zumbido. E, atualmente, ela realiza sessões mensais só para manutenção, para evitar que ela tenha sintomas ansiosos e que ela aperte os dentes novamente, causando piora dos sintomas novamente, né? Então, gente, era isso. Queria agradecer o convite, fiquei bastante honrada, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui o meu e-mail e o meu Instagram também, para caso tenha alguma dúvida, queiram entrar em contato comigo, podem ficar bem à vontade. Participe também do Padrinhos Med, então quem tiver interesse também de ser apadrinhado dentro da acupuntura, pode entrar em contato comigo. Então, um grande abraço a todos, até a próxima, uma boa noite.